Ensino e aprendizagem sobre multimídia ou sobre mídia, é sobre isso que eu quero conversar com você. Educação midiática é a nossa pauta de conversa de hoje. Eu sou o professor Hernandes Queiroz e nós vamos começar a conversar sobre a competência número 1, compreender a educação midiática. Então, a partir de agora, a gente vai buscar um entendimento melhor sobre essa discussão ou sobre uma atividade que faz parte da nossa vida. E para ajudar a conversar sobre esse assunto, a gente vai pensar um pouco junto com o filósofo francês Edgar Morin, o principal expoente da teoria da complexidade. Entre as discussões do Edgar Morin, um ponto muito significativo, o título de um livro chamado A Cabeça Bem Feita. Então, quando a gente pensa essa perspectiva de uma cabeça bem feita, nesse cenário que a gente às vezes chama de caótico, na realidade que a gente vive hoje, onde nós estamos o tempo todo mediados pelas tecnologias que fazem parte da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, das nossas atividades pedagógicas. Nesse momento agora nós estamos utilizando nessa perspectiva tecnológica num processo de formação profissional, que é o caso que a gente utiliza aqui na modalidade da educação à distância. Então, Edgar Morin, ele nos provoca a pensar sobre essa realidade. Quando ele pensa e nos diz e nos questiona sobre essa situação, ele reflete, ou provoca a nossa reflexão. Uma cabeça bem feita, ou uma cabeça bem cheia, significa uma cabeça bem feita? À medida que nós somos bombardeados o tempo todo por um quantitativo cada vez maior de informações, como é que a educação ela nos ajuda a selecionar aquilo que é relevante para a nossa vida e descartar o que talvez não seja tão significativo? Então, a educação ela assume um papel fundamental para pensar de que forma a gente está passando por um processo educativo que nos dá condições de ter uma análise crítica sobre essa realidade caótica que a gente vive, e como a gente consegue selecionar ou filtrar aquilo que é relevante e, digamos, descartar aquilo que não é tão significativo para a vida. Então, nesse ponto, a gente reflete muito sobre essa perspectiva, à medida que a gente olha para todo esse bombardeio de informações que são lançados o tempo todo para nós. Aí a gente coloca essa perspectiva dentro de dois pontos significativos, o que é informação e o que é conhecimento. Dentro dessa perspectiva, informação está aquilo que a gente entende como algo superficial, sem profundidade, sem que a gente se adentre nesse universo e compreenda algo de forma mais crítica, que é algo diferente do conhecimento. O conhecimento exige processo de critérios, exige seleção, exige discernimento daquilo que a gente entende como algo proveitoso e importante para a nossa vida, e a gente descarta aquilo que talvez não seja tão importante. Então, essa perspectiva é apontada também dentro dessa possibilidade que o Edgar Morin traz para a gente, quando ele diz, também pensando essa perspectiva, que nós estamos num cenário que se faz necessário os conhecimentos dialogarem entre si. Ele propõe o rompimento do isolamento das formas de conhecimento, entendendo que todos os meios de conhecimento eles têm uma relação com o outro e que se faz necessário pensar de que forma a gente consegue dialogar com essas perspectivas que muitas vezes se apresentam para a gente de forma diferenciada. Então, dentro desse cenário, a gente pensa sobre o papel da mídia na nossa vida. A mídia, será que ela assume uma perspectiva docente? A mídia como corpo docente, qual é a formação que ela traz para a nossa vida? De certa forma, a gente pode entender que o papel que a mídia exerce na nossa vida, ela influencia praticamente em todos os setores da vida humana. Então, a gente tem uma perspectiva que a mídia está presente na questão profissional, na questão pessoal, sobretudo hoje na questão educativa, e exerce um nível de influência extremamente significativo na vida das pessoas. Então, não há como deixar de pensar a mídia com esse instrumento pedagógico. Claro que essa perspectiva pedagógica pode assumir diferentes conexões, diferentes perspectivas.
né, dependendo da maneira como a gente utiliza todos esses recursos que aparecem para a gente, né? Então, nós estamos, de fato, preparados para construir uma perspectiva crítica a partir daquilo que a mídia dissemina ou divulga para todos nós? Esse é o grande questionamento que se levanta em torno dessas questões e dessa presença maciça da mídia na vida das pessoas, né? O que a gente coloca como fundamental é que se faz necessário a gente procurar, né, ter um modelo de educação que nos ajude a compreender isso de forma mais crítica, onde a gente possa, né, ter aquele olhar mais seletivo na hora de consumir conteúdos divulgados pelas mídias, sobretudo pela internet, né? Então, a sociedade midiática, hiperconectada pelas mais diversas tecnologias da comunicação, esse é um fato presente, essa é uma realidade presente na vida de todos nós. Nós estamos dentro de um modelo de sociedade hiperconectada, onde praticamente todas as pessoas, né, de alguma maneira, interagem através das tecnologias. Então, essa maneira de se comunicar, né, o comportamento que as pessoas adotam dentro dessa realidade, onde as tecnologias fazem parte da nossa vida, praticamente em todos os vieses da nossa realidade, né? Isso é algo presente, né? Então, é uma sociedade, né, que vai fazer parte de todo esse universo, né? Então, a gente tem, dentro desse cenário, o espetáculo que prossegue como visão de mundo dominante. O que seria isso, né? Muitas vezes, a gente se depara com a realidade, né, onde, né, a gente percebe um grande espetáculo por programas midiáticos, né, seja na televisão ou mesmo na internet, mas que estão presentes na nossa vida e que as pessoas consomem de uma forma muito intensa. Então, pensar, refletir, analisar, interpretar criticamente as muitas e variadas produções de conteúdos. Talvez esse seja um ponto bastante significativo para a gente pensar sobre essas questões e, sobretudo, é uma questão desafiadora. Como é que a gente, dentro dessa questão, onde muitas vezes se atribui, né, que nós vivemos um campo da superficialidade, como é que eu posso, né, construir uma visão de mundo, um universo onde a minha linha de pensamento possa ser crítica, analítica, interpretativa, né? Tudo isso se faz necessário se a gente olhar para esse cenário, né, e a necessidade que a gente tem de formar criticamente. Nós vivemos um momento, né, onde se atribui que talvez, né, apareça com bastante dificuldade esse pensamento crítico construído a partir de uma educação midiática. Mas nós temos, né, uma possibilidade muito real diante de todo um leque, né, de possibilidades de conteúdo, de produções. E aí a gente olha que são produções escritas, produções de vídeos, né? Hoje os podcasts que aparecem com bastante frequência nessas produções que a gente enxerga aí. Então, a gente tem uma possibilidade de buscar conteúdos a partir de diversos caminhos que trazem ou podem trazer uma possibilidade de uma visão mais crítica sobre diferentes assuntos, né? Mas claro que a gente precisa olhar isso num viés pedagógico, como um instrumento capaz de fazer com que as pessoas entendam criticamente, mas tragam isso para a sua vida como instrumento que pode ser utilizado para diversas situações do cotidiano. Então, dentro dessas possibilidades, a gente tem algo marcante aí, que é quando se pensa a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, a BNCC, que muitas pessoas escutam ou ouvem falar sobre ela, mas talvez ainda não tenham uma compreensão clara sobre o que é a BNCC. A BNCC é Educação Midiática, né? Como é que eu posso trazer essa perspectiva educativa da mídia para o currículo escolar? É isso que a gente tem pensado e é isso que a BNCC, né, tem provocado ou sugerido em termos de conteúdos a ser trabalhado na grade curricular. A gente vai pensar a formação da criança ou do adolescente, né, no ensino fundamental e no ensino médio, que
esse público, né, ele tem um contato muito cedo com todas essas ferramentas. E se ele tem contato com todas essas ferramentas, né, desde da sua fase já, a gente pode dizer que bem precoce, como é que a escola ela pode contribuir de forma significativa trazendo essa discussão para a grade curricular? O aluno ele já tem contato, né? Então ele precisa, né, também saber lidar com esses conteúdos de forma organizada. E a escola, sistematizando esse conhecimento, passa a ter uma função muito importante no processo de formação e trazendo a reflexão sobre o uso da mídia no cotidiano, na vida escolar ou em todas as dimensões da vida humana e como é que eu posso trazer isso para usar da melhor forma possível, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente elege aqui 3 pontos que me parecem bastante significativos para pensar a educação midiática. Ler criticamente é um dos pontos mais significativos dessa discussão. Escrever com responsabilidade. E outro ponto significativo é a participação ativa, né? Então, nós temos esses 3 ganchos, né, que nós temos a possibilidade de estar interagindo de forma direta com todos esses meios, então isso exige também responsabilidade. Nós não somos meros consumidores de conteúdos, mas também temos as possibilidades de também ser produtores, geradores de conteúdos, né? E isso exige que a gente tenha responsabilidade perante aquilo que a gente está construindo, né? Então, são esses campos que a gente enxerga como significativo, que possibilita ou pode possibilitar a leitura de mundo, né? O que é essa leitura de mundo, né? É à medida que eu consigo enxergar elementos significativos da minha realidade. Eu consigo ver criticamente como é que a mídia pode influenciar nas diversas relações de trabalho, nas relações humanas, na vida pessoal. Então, como é que eu trago isso para a minha realidade, para o meu contexto? Então, a leitura do mundo, que o próprio educador Paulo Freire dizia que a leitura do mundo antecede a leitura escrita, né? Porque antes de aprender a ler, a criança já sabe fazer uma leitura do mundo. Então, isso também serve para essa realidade que a gente vive hoje, compreender criticamente a realidade, o contexto onde nós estamos inseridos, né? Então, a gente já está caminhando, né, para esse diálogo inicial, para o fim desse diálogo inicial, mas a gente não pode deixar de pensar sobre a função da curadoria nesse processo, né? E a gente destacou 3 pontos aí significativos que eu quero chamar a atenção de vocês: encontrar, contextualizar e compartilhar. Mas qual é a função do curador nesse sentido, né? O curador é aquela pessoa que pode pesquisar, analisar, sistematizar dados para depois compartilhar, né? É aquela pessoa que tem, né, uma função muito significativa nesse processo de produção, né, de contextualização e de compartilhamento de todo esse conteúdo. Então, à medida que nós nos propomos a divulgar conteúdos, nós precisamos também ter responsabilidade sobre o que a gente vai divulgar. No momento em que as fake news estão tão presentes na vida de todos nós, nas redes sociais o tempo todo, né, a gente precisa olhar para essa questão com bastante atenção, tendo em vista do compromisso que devemos ter em relação a tudo que é produzido. Então, essa produção ela deve ser acompanhada de uma responsabilidade, né? Então, eu te chamo a atenção, né, para essa fala aqui, né, que fala sobre essa questão do curador, né? Quando se fala nessa perspectiva, como eu já mencionei, a figura do curador, que é esse comunicador, esse produtor ou gerador de conteúdo, que vai fazer essa ponte, essa função de mediação, né, entre o conteúdo e aquelas pessoas que acessam esse conteúdo e traz para a sua vida. Então, o papel do curador é fundamental, né, porque a responsabilidade que ele deve assumir no momento da produção do conteúdo e como esse conteúdo vai chegar na vida das outras pessoas, né? Então, são pontos significativos que a gente precisa olhar para tudo isso, né? Então, por hoje, a gente se despede da competência, compreender a educação midiática da disciplina
ensino e aprendizagem sobre a mídia, né? A gente espera que o nosso diálogo tenha contribuído, né, para que a gente, pelo menos, se sinta provocado, né, a pensar sobre o papel que a mídia exerce na nossa vida, né? O convite foi feito, né, para que a gente possa, né, não, né, se esgotar com essa conversa, mas que a gente traga uma provocação para que você caminhe com os próprios pés, analisando a mídia, produzindo conteúdo, mas fazendo isso com responsabilidade.